Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre mediação de conflitos entre adultos e crianças, né? Primeiramente, falando sobre a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela, ela dá à educação uma missão muito importante relacionada à formação das pessoas, né? E formar é algo muito complexo, né? Porque a criança, né, ela tem diferentes potencialidades, né? Crescer, aprender, construir conhecimentos relacionados ao mundo prático é, e ao mundo físico, né? E a gente aqui pode fazer uma reflexãozinha sobre o papel do adulto, né, na gestão e na mediação de conflitos nesse processo. Quando a gente fala que a criança tem diferentes potenciais de crescimento e desenvolvimento, a gente tem que levar em conta sempre que este processo, tanto seja de crescimento quanto de desenvolvimento, não é muitas vezes um processo pacífico e linear. Este processo de crescimento e desenvolvimento, ele muitas vezes acontece com confronto, com conflitos. E a escola, sim, né, tem que garantir ou tem que se instrumentalizar para saber lidar com esse processo. Em um dia eu fui numa palestra com o Leandro Carnal e ele falou com uma frase em que ele falava justamente sobre mediação de conflitos. Ele falava assim, sobre conflitos em sala de aula, para que eles diminuam, é muito bom que dentro da sala de aula sempre haja um adulto. E aí ele falou assim, olha, e é muito interessante também que este adulto na sala de aula, na hora dos conflitos, seja o professor. Porque não raras vezes os educadores, os professores, eles agem diante dos conflitos da mesma maneira como aluno. A escola, sabe, ela tem preocupação, sobretudo mediante aos dispositivos legais, né, como a LDB, como, por exemplo, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à integridade física e à segurança do aluno. Muitas e muitas vezes, né, a escola é atingida por essa violência. E essa violência, não raras vezes, algumas vezes vem, aliás, e essa violência, na maioria das vezes, porque algumas vezes vem, na maioria das vezes, essa violência, ela vem de causas externas da escola que advêm de fatores socioeconômicos ou fatores emocionais. Por exemplo, a pobreza extrema pode levar a família a romper com aquela sua estrutura funcional e não prover para o aluno a capacidade de lidar com conflitos ou o instrumental para fazê-lo. A desagregação emocional dos adultos de uma família, por exemplo, pode levar à própria desagregação emocional da criança, de modo que a criança ela não saiba lidar com o caudalar dos seus sentimentos, com o caudalar das emoções e acabe buscando resolver as situações adversas do cotidiano escolar, mas também de qualquer outro cotidiano,
de maneira agressiva, de maneira violenta. E para piorar tudo isso, a gente percebe que existe uma falta de apoio e uma ausência de programas que apoiem tanto famílias quanto educadores, né, para que eles saibam lidar com as dinâmicas que estão inseridas no tempo e que por muitas vezes geram conflitos e geram confrontos tanto familiares quanto internos que transbordam no cotidiano escolar. E aí esses confrontos e conflitos advêm, por exemplo, em relação a projetos de vidas, né? O pai quer que o aluno seja engenheiro, o menino quer ser ator. E esses projetos e esses confrontos advêm, por exemplo, da diversidade sexual. O aluno se descobre trans, se descobre bi, se descobre homo, se descobre lésbica ou qualquer coisa do tipo. Esses confrontos e conflitos vêm referentes ao machismo, em que alunos vivenciam dentro da escola situações de sujeição da mãe ou da irmã ao pai, ao patriarca, e eles querem reproduzir essa estrutura dentro da escola. Por isso que quando a gente organiza o regimento escolar da escola, a gente deve colocá-lo sempre em consonância com o ECA. A escola é, em si, um espaço de socialização e dentro deste espaço, crenças, valores, percepções são construídas e são solidificadas. O ambiente escolar, ele é constitutivo da própria sociedade e ele é com certeza um espaço político. Na medida em que eu digo a você aqui que no ambiente escolar se constroem crenças, se constroem valores, se constroem percepções, nem eu e nem você devemos entender que essas crenças e valores e percepções, elas se constroem sem conflitos. Perante essas situações de conflito entre crianças e entre estudantes, qual é o papel do adulto? Apesar de ser da opinião de que o adulto deve dar liberdade à criança, né? Apesar da gente compreender que nós devemos possibilitar que as crianças resolvam por elas mesmas os conflitos, sabe, dependendo, defendemos, né, que a criança, ao resolver os seus conflitos, né, ela adquire consciência, né, e ela se conscientiza a respeito do que é bom, o que é mal. Apesar da gente fazer essa defesa, é importante sim, né, que a gente defenda também o papel do adulto, que pode ser o papel de ouvinte, como aquele que está ali pronto para acolher a frustração, a reclamação, para acolher a visão, a percepção referente àquele objeto. É importante que nós ressaltemos o papel do adulto como observador, como aquele que acompanha o desenrolar daquele conflito, buscando que aquele conflito ou aquele confronto ele não gere nenhum tipo de violência. E é importante também, né, que a gente compreenda
que o adulto, neste sentido, tem um papel fundamental para garantir que estes conflitos que transcorrem dentro do ambiente escolar, eles se tornem situação de aprendizagem. E para isso é importante que a criança, que o estudante, não sinta que o adulto seja um juiz, mas que ele seja um recurso ao qual ela pode, em dado momento deste processo de conflito, recorrer. Nesse sentido, né, o adulto dentro do processo educacional, no sentido da mediação do conflito, ele tem que criar um contexto pedagógico, um contexto de aprendizagem, por meio de uma relação de confiança com as crianças, motivada sobretudo pelo papel, motivado sobretudo por ser ele o indutor da abertura, o indutor da maleabilidade, de modo que aqueles alunos, aquelas crianças em confrontos, possam perceber aquele conflito, aquele confronto como oportunidade de crescimento pessoal e coletivo também do grupo no qual elas estão inseridas. O adulto, ele tem nesse sentido, diante dos confrontos e conflitos das crianças, a missão de ouvir e de aceitar o que elas sentem, sem juízo de valor. Sabe, as crianças, elas conseguem gerir a dor, administrar a ansiedade e a cólera muito mais facilmente se elas souberem que os adultos aceitam o que elas sentem e que não julgam aquilo que elas sentem. Se dentro de uma situação de conflito a criança olhar para o adulto e ver um adulto como julgador, a criança passa a lidar além do conflito posto com o conflito estabelecido com o olhar do adulto que está ali presenciando aquela cena. A gente sabe, né, que a violência tem ocupado progressivamente o espaço do diálogo na resolução dos conflitos. Por isso, é importante que nós façamos essa intervenção ponderada no sentido de garantir que estes conflitos, que as crianças aprendam a fazer destes conflitos situações de aprendizagem. Nos dias de hoje, a gente tem proposto a figura do mediador ou do coordenador disciplinar, que ele tem atribuições específicas de orientar os alunos e propor determinadas soluções acerca de determinações previstas no regimento escolar ou no manual do aluno que se constrói. Além disso, né, tem também o papel de acompanhar os alunos da dependência da escola, orientando procedimentos do regimento e etc. Mas quando nós falamos em administrar conflito, a gente está falando que o educador ele tem que ser, independentemente do nome que ele leve, dentro do organograma da escola, ele tem que ser um mediador. A mediação, ela é um processo de resolução de conflitos que consiste na intervenção de um terceiro sujeito no meio ali daquele conflito, daquele confronto.
Ao assumir esse papel, e isso é importante que nós digamos, o adulto ele aproveita os conflitos que surgem naturalmente para também promover o diálogo interpessoal, na medida em que ele vai desvalorizar as ações de violência, promovendo assim a reconciliação entre as partes desenvolvidas. O educador, enquanto mediador, ele promove, o educador, enquanto mediador do conflito, ele promove o respeito e o direito às diferenças. Ele faz com que cada aluno ou aluna em conflito perceba que ambos possuem direito à diferença. Por isso, diante da mediação, não cabe fazer a outra briga para que não haja briga, porque a gente quer apagar fogo com fogo. Mas cabe construir com as crianças ou com os alunos que estão em situação de confronto pontes de serenidade, pontes de respeito à diversidade, para que eles aprendam depois autonomamente a lidar com os outros conflitos que lhes sobrevierem. E aí, nesse sentido, vale ressaltar que o educador, para ser um bom mediador, ele tem que ser uma pessoa que possua um sadio equilíbrio mental. Um sadio equilíbrio emocional. Para que, como disse o Leandro Carnal, não seja ele ou não se torna ele mais uma criança brigona na sala. E isso é muito importante de frisar. Outro fator muito importante no sentido da mediação de conflitos, nós agora falamos dos fatores relacionais e emocionais. É muito importante que haja na escola um regimento escolar. Esse regimento, ele tem que prever como a escola vai atuar quando houver conflitos. Em havendo regimento escolar, como nós já dissemos, sempre em consonância com o ECA, toda vez que houver uma situação de conflito, claro, após tendo sido feitas as mediações, a escola vai sentar com essas duas pessoas em conflito e vai dizer, olha, vamos confrontar a maneira como vocês lideram um conflito com o que está no nosso regimento escolar e vamos ver se fere. Dessa maneira, a criança, o estudante, é educado para saber lidar com o contexto social. Ao pensar em conflitos, as primeiras definições que a gente encontra é embate, é luta, é barulho, é desordem e é tumulto. Mas conflito não pode ser reduzido a essas características. Junto com o diálogo, o conflito é uma ferramenta importante na construção do próprio conhecimento. Ele somente gera desordem ou competição quando não há uma discussão pacífica para construir novas ideias
e resolver as divergências entre aqueles que estão envolvidos. E então, nesse sentido, a mediação escolar, ela abrange a resolução dos conflitos entre estudantes e adultos, entre adultos. Mas aí, de fato, do que se trata a mediação escolar? A mediação escolar é, na verdade, um processo flexível, de caráter voluntário e confidencial. E ela é conduzida por um mediador que promove a aproximação entre as partes. De acordo com os princípios e as finalidades da educação nacional, nós podemos procurar dentro da própria LDB, né, que comanda e dá diretrizes para os educadores e para os gestores escolares, para que eles cumpram, que é necessário que eles prezem e zelem pelas aprendizagens dos alunos. Lá está no artigo 13, no inciso 3 da LDB. Então, existem alguns temas e mecanismos relacionados à violência e à indisciplina que tanto incomodam as ações educativas, que não raras vezes a gente tenta negar os conflitos e as brigas e jogá-las debaixo de um pano. Mas nós temos legislações como, por exemplo, o ECA. Ele estabelece normas no âmbito nacional em relação ao tratamento social das crianças e dos adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, ele tratou num capítulo específico sobre o direito à educação, sobretudo estabelecendo os objetivos da educação e os direitos do educando e as obrigações do Estado e as obrigações da família, né, no caso dos pais e dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Está lá no capítulo 5º, no artigo 53 e o 59 do ECA. Lá no artigo 2º da LDB, estabelece que a educação visa o preparo para a cidadania. E preparar para a cidadania significa preparar um sujeito que é capaz de responder de forma pacífica aos conflitos, de ter respeito aos espaços públicos, respeito à diversidade, respeito às normas e às relações interpessoais, e além de ter um diálogo aberto e um olhar ético diante dos conflitos e das discordâncias. É por isso que nós temos que aceitar que os conflitos fazem parte do fazer pedagógico. E aí, nesse sentido, quando os conflitos eles não são bem guiados, eles se generalizam e aí vai gerar situações que nós chamamos de indisciplina escolar. A indisciplina escolar é o descumprimento sistemático das normas da escola. O processo pedagógico, por óbvio, ele necessita de ordem, necessita de paz, necessita de disciplina, para que ele ocorra de forma tranquila, de forma eficaz. A disciplina na sala de aula, ela pode equivaler a atitudes intolerantes e da falta de aceitação do outro. As diversas manifestações da indisciplina, elas são o desafio, são manifestações desafiadoras para os educandos na sala de aula e na escola. Vasconcelos vai dizer o seguinte: sem autoridade não se faz educação. O aluno precisa de autoridade para se orientar, ou que seja para se opor. O conflito nesse sentido com a autoridade,
ele é normal, ele é um processo de construção da própria personalidade do aluno. O que não pode haver é o autoritarismo, que é a negação da verdadeira autoridade. O autoritarismo é um sentido de autoridade que se manifesta pela força estabelecida. Já a autoridade, ela trata-se da construção e da visão de um respeito que se dá, que se manifesta por meio das relações que o sujeito constrói, entre si dentro do âmbito educacional. Obedecer às regras da escola não significa que o aluno deva ser submisso ou deva adotar uma posição servil. O sentido da obediência das regras dentro de uma escola, ele tem que advir de uma consciência da organicidade da escola e de que se essa escola não for orgânica, não for organizada, o ambiente não vai ser sadio para que o próprio aluno esteja lá. Então, neste sentido, a disciplina, o aluno tem que entender que ela está ligada ao sentido de autocontrole. Sabe, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai falar de uma prática diferenciada para o aluno infrator, né? Sobretudo ligado à ideia de proteção integral, né? O que se percebe na prática é que as unidades de internação, elas apresentam-se estrutural e ideologicamente como se fossem pequenos presídios. E aí, diante desse cenário problemático, diante desse cenário traumático, a gente não tem como pensar, ou não tem como analisar, ou não tem como refletir sobre, de fato, o papel, a viabilidade ou a positividade, por exemplo, de você pegar um aluno que cometeu uma pequena infração na escola, por exemplo, e encaminhá-lo para uma instituição ou algo do tipo. Por isso é preciso que a escola busque e construa caminhos e estratégias pedagógicas que favoreçam a harmonização do ambiente escolar, que propiciem uma mediação de conflitos e que reduza ou que extingua ou que acabe com a indisciplina. Nesse sentido, a mediação feita por um profissional específico, ou feita pelo professor, ou feita pela equipe diretiva, ou por qualquer outro meio escolar, ela é um instrumento transformador da cultura do conflito e da violência pela cultura do diálogo e da aceitação da diversidade. Por isso, gestores educacionais, lideranças educacionais devem criar as condições para que sejam propostas discussões coletivas que fortaleçam um clima favorável ao diálogo e também à aprendizagem, sem o qual a escola não cumpre o seu papel de garantir a qualidade escolar. Perrenot, quando ele vai falar sobre o papel dos gestores escolares, né, e sobre o papel do poder dentro da escola, né, ele vai dizer: o poder é a habilidade de fazer as coisas acontecerem.
poder é a habilidade de fazer as coisas acontecerem, né? E é esse o poder do gestor dentro da escola e esse poder do professor dentro da sua sala de aula, de fazer a competência, a capacidade de agir de forma eficaz em determinada situação, apoiando-se nos conhecimentos pedagógicos para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Esse é o verdadeiro poder de um professor, este é verdadeiro poder da escola. Tem uma frase do Jares que diz assim: como sabemos, educar para a paz é sempre um processo problemático e complexo. Não há dúvida de que compreender essa necessária e atrativa tarefa torna-se ainda mais relevante nos tempos difíceis e incertos que nós vivemos. A gente sabe que nestes tempos de pós-pandemia há um choque cultural, um choque social que está impactando grandemente a nossa comunidade educacional. E neste sentido, é necessário que nós usemos a nossa autoridade e não o autoritarismo. A autoridade vem, vou repetir, da construção das relações. E usemos o nosso poder como educadores. O nosso poder não é de oprimir e de abafar conflitos e confrontos, mas o nosso poder é de fazer as coisas acontecerem por meio dos conhecimentos pedagógicos, por meio da nossa didática, que nos serve também nas situações de conflito e de confronto escolares. Muito, muito obrigado por você continuar até aqui com a gente. Aquele abraço, fica com Deus.